Essa aula é um convite para você que está com a vida paralisada, encolhida num canto, com medo e vergonha, culpa e cobranças, porque burnoutou, porque está burnoutando, porque está achando que não está dando conta da vida de adulto, porque isso está te adoecendo mais ainda. Finalmente estamos de volta com a aula 62, depois de longo e tenebroso inverno em que o verão, no caso, que estamos em aquecimento global, período em que meus hormônios resolveram dar uma surtada todos de uma vez, promovendo o mês do terror do climatério, né? Como se a vida quisesse saber se eu tô pronta pra maturidade. Eu não tô nem falando de idade, eu tô falando do emocional do burnoutado. Tipo uma prova final. Vamos ver se ela aprendeu mesmo, se é papinho de blogueira. Passei na prova. Tive 9, não 10, porque teve um dia, depois de 3 semanas seguidas de insônia e fadiga, que eu achei que não ia dar pra mim. Entrei numas que meu destino era fazer cosplay de pano de limpar chão, mas ok, em menos de 24 horas eu já estava pensando em possibilidades e tudo vem se reequilibrando a partir dali. Ainda não tô 100%, ainda tô com essa cara de que parece que eu apanhei a noite inteira, mas daqui a pouco vai estar tudo bem de novo, com a ajuda do meu médico, do meu terapeuta, do meu treino de meditação e de tudo que eu falo aqui. Por falar em meditação, tenho 2 coisas para falar, aliás, mas vamos por partes, como diria Jack. Primeira parte. Se você está chegando agora, meu nome é Roberta Caruso e esse é o canal de aulas e aqui você encontra as respostas para tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Porque as pessoas acham que burnout é coisa da nossa cabeça e a gente só precisa aprender a relaxar e a dizer não. Mas quem passou por isso, como eu e você, sabe que o buraco é muito, mas é muito mais embaixo. Tem quase 60 aulas aqui no canal, com os temas sobre os quais eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu colapsei. Os áudios ficam lá no podcast, onde também tem o quadro Não É Só Com Você, onde eu leio o depoimento anônimo de uma pessoa burnoutada e comento, oriento, falo sobre a minha própria experiência. Lá também tem a minha história com burnout, temos um canal de vídeos, temos o Instagram, temos aulões sobre desbiose, como tirar o açúcar da vida e em breve vai ter mais. Espera aí que meu corpo surtou, cagou tudo aqui meu cronograma, a gente já chega lá. Segunda coisa, queria agradecer você que ficou aqui no canal, mesmo ele não estando sendo alimentado nas últimas semanas. Você que se inscreveu no canal recentemente, sabendo que eu ia voltar. Voltei! Eu voltei! Agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Roberta Carla. Terceira coisa, queria pedir pra você, dá um like nesse vídeo, compartilha essa aula com alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente fala aqui, comenta alguma coisa, porque o algoritmo, gente, ele não perdoa. Ficou sem postar, ele te esquece e é com a interação de vocês que a gente cresce e vai chegando em mais pessoas que estão burnoutando e sendo mal orientadas como nós já fomos. Quarta coisa, teremos um aulão gratuito de Mindfulness e meditação, o que nos leva à quinta coisa, que é, temos uma parceria agora aqui no canal, minha primeira parceria, momento blogueirinha. E a parceria é com o app Lojong, um app de meditação e bem-estar. Um dos aulões que eu iria lançar, porque vão sair 4 na primeira fornada, seria um aulão de meditação e mindfulness, mas eu achei que para vocês é melhor uma aula gratuita e um descontão para assinar o app. Então, o dinheiro que vocês iam gastar comprando a aula de meditação, vocês gastam assinando o app. Sabe por quê? Porque o Lojong te ensina do zero como meditar, como fazer mindfulness e como fazer isso virar um hábito na sua rotina. E no seu ritmo, sem competição, sem te fazer levantar achando que não é pra você, que a sua cabeça é acelerada demais. Você vai no seu limite, vai no seu ritmo. Gente, desacelerar a mente, e vocês vão ver isso mais profundamente no aulão que nós vamos fazer sobre isso,
é fundamental para que a gente consiga baixar o estresse e a ansiedade do nosso corpo. E com isso consiga dormir. É claro que você não vai resolver o seu burnout aprendendo a meditar, mas provavelmente você não vai conseguir resolver o seu burnout se você continuar com esses pensamentos intrusivos, essa pressa, essa cabeça a milhão sempre, preocupado, gerando sintomas. Pensamentos geram emoções, emoções geram os sintomas que a gente tem. Vocês sabem que eu prezo demais o meu nome e a confiança que vocês têm em mim. Toda hora aparece parceria, essa é a primeira que eu topo e eu topei porque acho que vai ser bom para vocês e para mim. Como funciona? Aqui no descritivo e também no comentário fixado tem um link, tem cupom para você assinar o plano premium do app Lojong com descontão, podendo parcelar em 12 vezes e tendo um mês inteiro de teste gratuito. E por que você assinaria um app que você pode usar de graça? Porque quando você assina, de cara já sobe para 70% as chances que você tem de baixar efetivamente a ansiedade e o estresse. Porque você passa a ter acesso a todas as meditações, treinamentos, práticas, músicas, etc. O conteúdo todo do Lojong. E aí você só precisa prestar atenção no seguinte, se você baixar o Lojong, daí você vai conhecer, deixa eu ver. E aí uma vez lá dentro, você se animar e resolver assinar, e você vai resolver porque é muito legal, você vai assinar pagando preço cheio, sem poder parcelar e tendo uma semana de teste gratuito. Então o melhor é você já clicar aqui no link, já assina, já vai conhecer com ele assinado, porque você vai ter 30 dias de teste gratuito. Se você não gostar, você cancela. E se você gostar, você não corre o risco de ficar sem o desconto. Ok? E assinando aqui pelo meu link, você ajuda esta blogueirinha a fazer o seu conteúdo preferido e também ajuda as pessoas que não têm condição de pagar pelo plano premium e ter acesso a tudo e baixar sua ansiedade e seu estresse. Porque o Lojong tem consciência de que a gente é o país que está em primeiro lugar no ranking da ansiedade e dos casos de burnout. Eles estão fazendo a parte deles. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Faça a sua também. E pronto, chega, bora pra aula! Aula! A nossa aula de número 60 foi sobre o primeiro segredo deste livro aqui, Uma Vida Bem Vivida, de uma médica centenária, médica integrativa. Provavelmente a razão de hoje a gente ter um tratamento que cura burnout, doutora Gladys McGarey. E o primeiro segredo é, você está aqui por um motivo. Gente, tá super barulhento aqui hoje, nós vamos ignorar, tá? Porque senão essa aula não sai. Porque parece que o pessoal saiu de casa hoje com este propósito de atrapalhar a aula. É uma coisa impressionante. Vamos ignorar, viva o microfone e vamos continuar. O primeiro segredo que ela revela nesse livro é: você está aqui por um motivo. E eu vou deixar na tela final a aula 60 para você que não viu. A aula de hoje é sobre o segundo segredo, mas você não precisa ter visto o primeiro segredo antes, tá? Para entender o que a gente vai falar aqui, você pode ver tudo fora de ordem, não tem sequência, uma coisa não depende da outra. São 6 segredos no total, nós ainda teremos mais 4 aulas mais para frente, intercalando com outros assuntos, para falar sobre cada um dos segredos dela, tá? É uma pincelada, porque eu não quero tirar o prazer de ler, porque é muito bem escrito, é muito bacana esse livro. Eu basicamente estou comentando sobre o tema que ela lança nesse segredo, sobre a ideia geral dela, a ideia central, e usando algumas citações e exercícios que ela propõe no livro. Ok? Então vamos lá. O segundo segredo da doutora Gladys para ter saúde e felicidade em todas as idades é: toda vida precisa estar em movimento. Só uma referência do primeiro segredo que a gente precisa falar aqui para quem não viu a aula 60, tá? Nessa outra aula nós falamos sobre o que a doutora Gladys chama de sumo da vida, tá? Abre aspas, o sumo é a nossa razão de viver, é a nossa realização, a nossa alegria. É o que acontece quando a vida é tocada pelo amor. É a energia que recebemos das coisas que importam e significam algo para nós. Ou seja, é uma energia criativa que nos preenche, que nos faz feliz e sempre motivados.
coisa que quem burnouta meio que nem sabe o que é. Né? Talvez a gente tenha tido contato com isso na nossa infância, algumas pessoas nem isso, mas é algo que a gente precisa encontrar ou reencontrar dentro de nós, não só para que a gente se cure do burnout, mas para não adoecer de novo. É basicamente o contrário de ficar tentando voltar para o emprego que te adoeceu, passando pela perícia, tomando remédio, que é o nosso primeiro movimento sempre. É mais do que o nosso propósito. Vê a aula 60, vai estar na tela final, ou leia o livro. Eu vou colocar aqui no descritivo e no comentário fixado também um link da Amazon para você comprar o livro. Usa o meu link para comprar, o link que eu vou deixar aqui no descritivo e no comentário para você comprar o seu livro. Porque fazendo isso você também vai ajudar esta blogueirinha cheia de publis e de interesses escusos com sua interação. No segundo segredo, é hora de entender como a gente faz esse nosso sumo fluir, porque ele tem sempre que estar no flow, não o podcast, o movimento. É como um pneu, ele pode até ficar parado, mas ele foi feito para rodar. E se ele não roda, ele perde o propósito de ser dele. Vira um pneu que fica ali acumulando água de dengue. Né? Eu vejo muitos burnoutados optando por ter o menor movimento possível em suas vidas depois de um burnout. Seja porque o medo de não conseguir continua assombrando, seja porque as experiências dramáticas estão iludindo a pessoa de que é melhor ficar ali quietinho, seja porque existe ali uma necessidade de passar abaixo do radar das pessoas, ou seja, de não ser mais julgado, que, né? A gente é julgado demais em situações como a de um burnout. A gente está na cultura dos coaches, afinal. Inclusive, tá para sair um vídeo meu sobre a minha opinião sobre prestar concurso público. Porque eu vejo, que vai ser lá no outro canal, porque eu vejo que é uma das alternativas mais procuradas pelos burnoutados para resolver a questão de nunca mais se ver em um ambiente de sobrecarga. Spoiler, já adianto que não é uma solução inteligente e que resvala em um segundo problema, que é o fato de você se afastar do seu sumo e mediocrizar a sua vida profissional, o que te estressa da mesma forma que ter sobrecarga. E não deixa você se curar em nenhum momento, assim como se você tivesse se mantido no ambiente que te adoeceu. Quando esse vídeo sair, eu vou colocar ele aqui nos cards, tá? Ou se inscreve lá no Burnoutados SA, que você vai receber a notificação assim que eu postar. Os áudios ficam disponíveis no podcast também, como os da aula desse canal e dessa aula aqui. Eu falo em muitos lugares sobre a gente precisar estar sempre colocando a vida em movimento ou permitindo que ela se movimente. Eu falo que a vida quer da gente coragem. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso em muitas aulas. E eu acho que hoje vai ficar mais claro o porquê de eu falar isso em várias aulas. É que quando a nossa vida não está em movimento, quando a gente, para se proteger, acorrenta a nossa vida e amarra ela num muro, para que ela não saia do lugar e a gente não corra mais riscos, a gente não consegue mais encontrar paixão nas coisas. Nem entusiasmo, nem motivação. Quando a gente está preso, quando a gente se sente preso, a gente só fica fantasiando sobre escapar para algum lugar, mas de preferência sem sujar os nossos pezinhos de lama. Por exemplo, uma pessoa que sempre teve uma vida amorosa muito ruim, em que ela sempre se sentiu ansiosa, nunca se sentiu segura. Uma pessoa que passou por experiências ruins, que se machucou repetidas vezes, que sempre se ferrou. A tendência, a partir de um certo ponto, é essa pessoa tentar se proteger, se tornando indisponível para novos relacionamentos. Por isso a gente vê tanta mulher falando que homem é tudo lixo, e por isso a gente vê tanto homem red pill. Porque a gente se fecha dentro de uma armadura para nos defender. Uma armadura que nos impede de entrar em novos relacionamentos. Quando a gente está indisponível emocionalmente, a gente só atrai outras pessoas que também estão indisponíveis emocionalmente. E isso meio que confirma as nossas piores crenças e os nossos maiores medos. E a gente acaba entrando num ciclo do eu não quero me machucar,
olha aí, esse cara tá fazendo merda, vai me deixar ansiosa e insegura. Realmente eu não posso confiar em ninguém, o melhor que eu faço é me manter fechada, e você não sai disso. Até o dia em que, muito amargo e ressentido, você fala, tá vendo? As pessoas são horríveis. Os homens ou as mulheres são pessoas horríveis. Sou uma vítima da vida de adulto. E isso faz com que essa parte da nossa vida perca completamente o movimento. Ela fica ali, travada, parada, estagnada. E a pessoa vai se ressentindo, ficando com mais medo, mais revoltada e se sentindo menos merecedora. Quando que isso se resolve? Quando esse ciclo é quebrado. Onde? Na terapia. Sempre na terapia. E quando a gente topa desamarrar a vida da correntinha, do murinho, e deixar ela correr solta, mesmo sem ter nenhuma garantia de para onde ela vai nos levar. Essa missão é particularmente difícil para o burnoutado, porque a gente vem de toda uma vida em que a gente se esforçou demais para manter o controle de tudo nas nossas mãos. E deu ruim. E aí a tendência para nos proteger é tentar controlar mais fortemente, segurar mais, prender mais a vida. E a gente vai se tornando vazio, amargo, ressentido, ansioso e deprimido. E muita gente nessa hora ainda fala, o burnout que me deixou assim. Não, o burnout, ele acabou te dando uma certeza maior de que é melhor você ter uma vida estagnada, que é a crença que você tinha desenvolvido. Porque isso te dá uma falsa sensação de controle e de proteção e de segurança. Sendo que você, na verdade, está se assegurando apenas de que nada vai acontecer. Só que nada vai acontecer de ruim e nem de bom. A pessoa que está indisponível emocionalmente é aquela que, a partir de um determinado momento, passa a não querer mais interagir com possíveis pretendentes. Ela passa a fantasiar um cenário onde tudo é perfeito. Ela sonha em achar um príncipe encantado. Mas ela não quer entrar num namoro em que ela precise se mostrar vulnerável. Ela quer fazer uma trilha na floresta, mas ela não quer pisar na lama e sujar o pé, não quer mordida de mosquito nem passar repelente. Então, só na imaginação as coisas acontecem de acordo com o que você acha que seria o ideal e perfeito. Mas quando você abre o olho, aquilo deixa de existir e volta em você o vazio e a falta. A gente fica perdido, a gente vai perdendo as referências, entendeu? E a gente vai se fechando nesse mundo de dor. E a gente meio que não sabe mais para onde a gente pode tentar ir. Porque vai ficando cada vez mais difícil soltar essa corrente que libera a vida para ela se movimentar livremente. Tem uma cena de Grey's Anatomy, sim, eu adoro série ruim. Tem uma cena de Grey's Anatomy, eu não lembro quem é que estava deprimido, trancado dentro de um apartamento, chega Dr. Owen e fala, quanto mais tempo você se mantiver aí dentro, mais difícil vai ficando destrancar essa porta. O nosso sumo precisa fluir, a gente precisa se arriscar, a gente precisa soltar, deixar a vida fazer a mágica dela. A gente precisa fazer o que é que a gente veio fazer nesse mundo. Um exemplo, como eu falei na aula 60, meu sumo, da Roberta, é pegar 1 bilhão de informações de 312 lugares diferentes, processar, tabular, cruzar dados, entender tudo aquilo e descarregar todas as minhas conclusões e insights em cima de pessoas que possam se beneficiar com aquilo. O meu trabalho era esse quando eu trabalhava em agência. Eu era planejamento. Eu pegava 500 informações, 200 pesquisas, 400 relatórios, misturava tudo e ia pescando as conclusões que me possibilitassem entender qual deveria ser a estratégia a ser seguida por aquela marca, por aquele produto, para chegar assim num objetivo que resolvesse o problema do cliente, que foi o que ele me pediu para resolver. Agora imagina o seguinte, burnoutei, e a minha profissão de publicitária virou um imenso trauma, baseado em fatos reais. Porque é impossível trabalhar no que eu trabalhava sem ser 30 horas por dia, virando 2 noites seguidas, trabalhando feriado, final de semana, sem poder planejar nada da sua vida pessoal. Até hoje,
10 anos depois do meu último dia trabalhando em agência. Até hoje eu sonho que eu estou numa agência e aí descubro que eu vou precisar trabalhar no final de semana ou virar a noite seguinte. Gente, é um trauma pesado. Aliás, eu falei disso aqui. Vou deixar aqui um vlog que eu fiz sobre isso. É um trauma muito pesado. Vocês precisavam ver quando eu sonhava isso lá atrás, anos atrás, logo assim, mais perto do colapso. Eu acordava desesperada, querendo ligar para a agência para falar que eu não ia poder ir, porque eu estava com fadiga, eu acordava tremendo, eu acordava chorando. Muito bem. Obviamente, muito antes de saber o que eu ia querer fazer como um segundo movimento profissional, depois do burnout, eu já sabia o que eu não queria fazer, que era voltar para trabalhar em agência, seja como freela, seja como fixo, fosse como fosse. Agora, você lembra o que eu acabei de falar sobre o que é meu sumo? Você concorda que a opção mais segura em termos emocionais, num primeiro momento, parece ser eu não me colocar mais em nenhum tipo de ambiente em que eu precise processar 5 bilhões de informações de 215 fontes diferentes? Mas eu entendi em algum momento que o problema eram as agências, o ambiente e a dinâmica das agências, não o trabalho específico que eu fazia dentro das agências, não o meu trabalho em si, minha função em si, que eu sempre amei e continuo amando. O problema é que é impossível ter esta função, este cargo, este emprego, este trabalho, sem ser no ambiente das agências, que se tornou um grande trauma para mim. Concorda que eu poderia dizer, bom, como não dá mais para eu trabalhar fazendo isso sem estar numa agência, ou trabalhando para uma agência, coisa que eu não quero nem consigo mais fazer, o melhor para mim é virar esta página e fazer qualquer coisa em que eu não me veja dentro de uma agência. Prestar concurso, vender natura, abrir uma franquia de lavanderia, passear com o cachorro. E você concorda também que dali uns anos eu estaria com um vazio imenso dentro de mim? Porque meu sumo é ficar lendo 400 coisas, assistindo mais 300 coisas, pesquisando mais 500 coisas, tudo ao mesmo tempo, cruzando informação, anotando ideia, anotando conclusão. Porém, eu tive coragem em algum momento de deixar minha vida andar de novo, sem saber para onde ela estava indo. Vida louca, sai correndo. Eu tirei a correntinha, falei, vai filha, vai que você vai saber melhor do que eu o que é para fazer. E enquanto eu estudava roteiro e participava de concurso de roteiro, porque na minha cabeça era a profissão que eu deveria ter, e hoje eu olhando para trás vejo que seria um grande erro, porque ela é absurdamente similar à profissão que eu tinha, incluindo ambientes e dinâmicas. Enquanto eu estava fazendo meus cursos e concursos de roteiro, achando que eu seria uma roteirista, a vida começou a me jogar curso de coach no colo, formação de terapeuta, formação de EFT, curso de ciência quântica. E aos poucos eu comecei a entender que a direção que a vida estava apontando para mim parecia ter muito mais propósito e me gerar mais sumo do que o caminho que eu tinha planejado a partir dali. Resultado, hoje eu tenho um trabalho completamente diferente daquele que eu tinha e do que eu pretendia ter, mas é um trabalho que do exato mesmo modo que o primeiro. Eu leio 400 coisas, assisto 300 coisas, pesquiso 500 coisas, anoto 200 ideias, tudo ao mesmo tempo. Gente, eu tenho um arquivo com ideias para vídeos, outro com ideias para vídeos de pitaco, outro com ideias de aulas, outro com ideias de post. Você não sabe o que é meu desktop aqui, é que eu sou organizada, mas é 413 pastinhas e eu o dia inteiro jogando coisa lá dentro e cruzando e puxando. Eu adoro! Ai, muito legal.
Eu precisei aprender, inclusive, a cumprir um cronograma diário para não me colocar em fadiga novamente, porque por mim eu fico o dia inteiro explodindo de ideia e anotando coisa. Ou seja, eu quero que você imagine a Roberta em duas realidades paralelas, ok? A Roberta que amarrou a vida no muro com uma corrente para não correr o risco de repetir o passado e hoje vende chips de couve, tá? Que é o que eu vendi anos atrás. Eu comprei uns desidratadores de segunda mão, comecei a fazer uns snacks saudáveis e o carro-chefe dessa minha mini empresinha era os chips de couve, que tinha uma super aceitação. Eu poderia ter investido nisso, eu estaria ganhando muito mais dinheiro, inclusive. Só que cadê o meu sumo? Cadê meu sumo? Essa Roberta chega em casa e ela faz as coisas para vender no dia seguinte mecanicamente. E aí ela se joga no sofá exausta para ver série, desanimada, se arrastando pelos dias, se sentindo derrotada pelo burnout, falando pros amigos, depois do burnout nunca mais eu consegui ser a mesma, comentando com os meus conhecidos sobre as minhas glórias do passado como publicitária, porque é o que me restou, já que o presente é uma merda, tá? E a Roberta que assumiu o risco de falar sobre burnout nas redes em um nível de começar a investir para aprender sobre algoritmos, infoprodutos e lidar com haters e sei lá mais o que. E hoje tenho um trabalho em que eu exerço meu sumo com toda força e com toda liberdade, coisa que eu não tive na segunda metade da minha carreira como publicitária. Afinal de contas, o que eu faço aqui é despejar em cima de vocês as conclusões e os insights a que eu cheguei lendo 500 coisas, pesquisando 400 coisas, etc, etc. Essa Roberta que tem 70 mil arquivos no computador, livro para todo lado, ideias pipocando na cabeça, ela teria sido guardada no armário igual a Super Vicky. Jovem, segue a referência. Super Vicky era uma série dos anos 80 em que uma menina robô vivia com uma família de humanos e na hora de dormir eles desligavam a menina robô e guardavam ela dentro do armário. Aonde está o sumo? Aonde está o propósito? Aonde está eu impactando o mundo como eu vim para o mundo para fazer? Como eu poderia me manter saudável e feliz assim? E a maioria dos burnoutados opta por essa versão Super Vicky, fugindo do que pode recolocar a vida em movimento, porque acha melhor ficar parado do que correr o risco da vida sair correndo fora de controle e rolar uma ribanceira. E depois não entendem por que eles não estão felizes e saudáveis. São essas as pessoas que falam que o burnout acabou com a vida delas. E que vão aumentando o seu medo de nunca resolver um burnout. Porque afinal de contas, todo mundo, menos eu, fala que não tem solução definitiva. Esse é o ponto dessa aula. O nosso sumo precisa fluir. E para que a gente deixe a vida em movimento e acompanhe este movimento, nós precisamos aceitar o que a vida tem para nos oferecer. E esse é um grande problema, porque a gente vive numa cultura que fica o dia inteiro mostrando pra gente o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu, o que a gente sente falta, o que a gente gostaria de ter, mas não chega nem perto. Jogando na nossa cara que nós não somos bons o suficiente. E aí a gente passa o dia inteiro lamentando que não temos isso, que não podemos ter aquilo, e isso cria ressentimento e ansiedade. Entende como é fácil cair na sua versão da realidade paralela, em que você virou um velho ou uma véia, amargo, ressentido, com raiva, que fica reclamando que o burnout acabou com a sua vida, que a vida de adulto é triste e o capitalismo é cruel? Estamos aqui hoje, nessa aula 62, para que você não caia nesse buraco, para que você deixe a vida te levar. Vida leva. E termine aqui comigo, na versão da vida real, em que você faz uma coisa que você gosta e que te traz felicidade e motivação. Porque se você não tem essa perspectiva de ter uma vida que você goste e que te traga felicidade e motivação, pra que é que você vai se dar ao puta trabalhão do caralho que é sair de um burnout?
Se a perspectiva é você num cargo público, carimbando papel e se sentindo vazio, inconscientemente você vai se esforçar para não sair do burnout, porque você tem um ganho em não sair do burnout, que é se sentir seguro, mas sem precisar se expor a um ambiente em que você mediocriza o seu potencial a um nível de estresse. Saber que a nossa vida é uma merda e que a gente não merece coisas boas, por pior que seja, faz a gente se sentir seguro, gente. Bati aqui no computador. E faz a gente amarrar a vida com uma correntinha num muro. Fica aí, fica quieta, não se movimenta, porque eu não quero correr o risco de perder a segurança e a estabilidade que eu tenho, mesmo que isso esteja aos poucos me ressentindo, me amargando, me matando e me estressando e me deprimindo. Fica aí. É por isso que as pessoas estão doentes e deprimidas. As que estão estressadas e ansiosas ainda estão tentando não chegar na doença e na depressão, mas elas estão na mesma realidade paralela. Tá? Não tem nada que deixe a gente mais ansioso e deprimido do que uma vida de bosta. Só que as pessoas andam acreditando que não tem outra saída. Por quê? Porque no fundo não querem bancar o turbilhão, a pororoca de emoções que a gente tem que enfrentar quando a nossa vida está solta e em movimento. Então a gente acaba tendo uma sociedade que normaliza estar doente, triste e infeliz. E tomando remédio para conseguir fazer o mínimo. Porque é preciso nas redes sociais ter a validação das pessoas. Então, eu preciso pelo menos sair de casa, me mexer e fingir que eu tô gostando de trabalhar onde eu trabalho. Mas sempre com a vida amarrada para não correr risco nenhum. Enquanto não desamarrar, não vai dar bom isso aí. É isso que você precisa entender dessa aula. Enquanto não desamarrar a vida para que ela entre no movimento natural dela, não vai dar bom. Aceitar o que a vida tem para nos dar não é nos conformar com menos do que a gente merece. É olhar para aquilo e falar, ok, é isso que eu tenho, não é isso que eu quero. Como eu posso melhorar isso daqui? E não falar, ai, o mundo é cruel, eu não tenho o que fazer, eu queria outra coisa e a vida me deu isso. Gente, eu sou muito infeliz, eu sou muito injustiçado. Cara, como a vida é difícil, meu Deus do céu. Só me resta compartilhar meme de Rivotril, que é o que a maioria faz. Esse canal aqui é sobre não fazer o que a maioria faz. Até porque a maioria se afunda no burnout e não sai nunca mais dele. O movimento da vida deve começar pelo nosso movimento, do nosso corpo, das nossas ideias, das nossas emoções. Parar de ficar guardando as coisas, acumulando tensões, estagnando energia. Vamos pegar um exemplo muito burnoutado. Quando a gente tem um bloqueio, e isso aqui nossa amiga doutora Gladys que fala. Quando nós temos um bloqueio nas nossas glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, velhas conhecidas dos burnoutados, né? Fazer um disclaimer aqui para quem nunca ouviu sobre fadiga de adrenal ser um sinônimo para síndrome do burnout. Recomendo inclusive a aula 1 que eu vou deixar aqui onde eu explico isso, tá? Nossas glândulas suprarrenais ou adrenais são as glândulas que produzem cortisol, adrenalina, que são a base do nosso sistema de luta e fuga armado, além de muitas outras coisas. E quando elas entram em fadiga, o corpo colapsa, né? Então, quando tem um bloqueio nessas glândulas, diz a doutora Gladys, a gente fica preso no medo, na raiva, no julgamento e na decepção. A gente começa a ter, ainda citando ela, muita dificuldade de acessar os sorrisos, as risadas e o amor, que são as únicas coisas que podem remover esse bloqueio. Aqui tem duas coisas. A primeira é que eu quero que depois dessa aula,
Se você ainda não tiver assistido a aula sobre chakras, eu vou deixar na tela final. Eu quero que você clique e vá assistir. E presta atenção no que eu falo sobre o nosso primeiro chakra, nosso chakra básico, que é o que está ligado às nossas glândulas suprarrenais ou adrenais. Veja como é ele que, quando está bloqueado, nos gera medo. E quando temos medo, bloqueamos esse chakra. Olha o ciclo. Eu tenho medo, o chakra fica bloqueado, me gera mais medo e eu fico no medo, no ciclo do medo, acreditando que eu não tenho como sair disso, ao invés de quebrar este ciclo. Tá? Vê nessa aula como para alinhar esse chakra básico, a gente precisa se sentir seguro, a gente precisa, se sentir estando no lugar a que nós pertencemos. A Roberta da Realidade Paralela, vendedora de chips e snacks saudáveis, muito bem sucedida em sua nova profissão, admirada pelos coleguinhas, porém infeliz, doente e à base de remédio, estaria com esse chakra completamente bloqueado e travado, falando que eu nunca mais fui a mesma, segurando a vida na corrente para ela não se movimentar, pensando, gente, se tá ruim, sempre pode ficar pior. Esse é o ponto da aula. Isso aqui muda a tua vida, meu amigo. Nós estamos falando aqui de gratidão, de perdão, para que você possa voltar a deixar a vida fluir no movimento natural dela. Vocês sabem que eu tenho formação de EFT. EFT é uma sigla para Emotional Freedom Technique, ou seja, técnica de liberação emocional. Você já deve ter visto algum vídeo da Louise Hay ativando os pontos de acupuntura que a gente utiliza no EFT. Tá? O EFT é um dos derivados da medicina chinesa, por isso usa pontos de acupuntura. Porque a medicina chinesa ela parte do princípio de que nós temos meridianos de energia atravessando todo o nosso corpo e que as doenças aparecem quando existe algum bloqueio energético nesses meridianos. A acupuntura, o EFT e outras técnicas integrativas atuam justamente para que o bloqueio deixe de existir e assim a energia volte a se movimentar. Enquanto você não perdoa, enquanto você foca em tudo que pode dar errado, você está estagnado, ansioso, deprimido, estressado e doente. Nós temos uma aula sobre perdão, vou deixar aqui. Não tem aula sobre gratidão, vai ter um aulão sobre gratidão, perdão e culpa, que vai ser bem legal. Mas temos um vídeo do outro canal, do Burnoutados S.A. sobre gratidão, que vou deixar também aqui. E você vai entender como a gratidão e o perdão te ajudam a soltar a correntinha, a largar o controle, a largar o medo e soltar a vida para que ela e você, por consequência, possam se movimentar. Medo e rancor mantém tudo estagnado. Culpa, raiva, vergonha mantém você estagnado. Mas aqui a gente chega num ponto interessante apontado pela doutora Gladys, que é o seguinte: não importa o quanto a gente está preso, a vida continua em movimento, mesmo a nossa revelia. Ela pode estar travada, mas ela está indo. Aos trancos e barrancos, mas ela está indo. Sabe aqueles caras de prisão americana que andam com algemas no tornozelo e uma corrente ligando os dois tornozelos? Eles estão presos, mas eles estão andando, né? Ainda que muito devagar. Ainda de uma maneira que deixa eles propensos a tropeçar e cair de cara no chão, porque não dá nem para pôr a mão. De uma maneira mais cansativa, mas eles estão andando. É disso que nós estamos falando aqui, de você segurando a vida e lidando com as consequências de uma vida estagnada. Mas quando você se distrai e dá uma olhadinha para o lado, ela anda, ela se mexe, presa, travada, instável, mas ela anda. A vida está sempre mudando e quanto mais a gente tentar evitar esse movimento, mais a gente vai sofrer. Por isso que a gente precisa desacorrentar a vida
ir para terapia para aprender a lidar com todos os medos e emoções que nos travam, que a gente acha que não é capaz de bancar e nos colocar em movimento. Não é também para falar, ok, vida, me surpreenda, salve Beth Russo, e não fazer mais nada, porque aí você fica à deriva. E um dia vai bater um tronco na sua cabeça e vai falar, olha aí, tá vendo? Falei que a minha vida era uma bosta. E vai se fechar de novo, e vai acorrentar a vida de novo. Nós estamos falando aqui de você em movimento, atento, escolhendo a direção, com as rédeas na mão, mas sendo flexível para deixar a vida te conduzir em alguns momentos em que você não souber para onde é melhor ir, para você, quando você não souber qual é o caminho mais seguro para você, ou o caminho que vai te levar a um lugar melhor. Né? Quando a gente está andando a cavalo, você está com a rédea na mão, mas às vezes você precisa ser flexível e confiar que ele pode achar um jeito melhor de passar por aquele caminho. Você pode confiar que ele vai fazer um desvio porque está vendo um fantasma que você não está vendo, sei lá. E estar em movimento se aplica ao nosso físico, ao nosso emocional e ao nosso espiritual. Ou seja, atividade física dentro do seu limite de fadiga e ansiedade, terapia, gratidão, perdão, mindfulness e conexão, de acordo com o que fizer sentido espiritualmente para você. Não tô falando de religião, tô falando de energia da vida. E é nessa hora que a gente entende que a estagnação em que a gente tinha se colocado era pura ilusão. A vida está sempre em movimento, quer você queira, quer não. Vamos voltar para o cavalo. Imagina um cavalo. Você prende o cavalo, amarra o cavalo para ele ficar ali no lugar. Mas ele está em movimento, certo? Ele pode não estar andando, ele pode não estar correndo, mas ele está em movimento, ele está se mexendo, ele está vivo. Concorda que um dia ele pode te dar um coice, uma mordida, ou que ele pode desistir e ficar deitado, deprimido, esperando a morte chegar? Você ter prendido ele ali não te deu garantia do melhor resultado? Não é melhor para você e para o cavalo desamarrar ele, tomar as rédeas na mão e deixar ele usar toda a força e energia dele a seu favor? E você ali atento para ver aonde ele está te levando e ter poder de decisão em muitos momentos e confiança e segurança em outros para deixar que ele te conduza? A possibilidade de você chegar num resultado bom não é muito maior? A doutora Gladys dá uns exemplos muito lindos no livro. Eu empolguei, a aula já tá grande, né? Também não quero tirar o prazer da leitura, que esse livro é uma pérola. Aliás, foi num vídeo da Beth Russo que eu descobri que esse livro existia. Então, voltando, a vida tá sempre em movimento. Você já viu aqueles vídeos que mostram árvores ou plantas e colocam assim a câmera no mesmo lugar e acelerado? Então você vê em poucos segundos horas e horas e horas que se passaram na vida real. E aí a gente se dá conta que as plantas estão sempre se movimentando, porque a gente acha que, uma árvore, né? A árvore não tem movimento, ela tá plantada lá. Como é que ela vai sair do lugar? Então, é uma árvore, não tem movimento na árvore. Mas ela tá se mexendo, porque a vida está sempre em movimento. Enquanto a árvore está viva, ela está se mexendo. Quando a gente morre, o nosso corpo é tomado por vermes. Aonde estavam esses vermes? Onde é que eles estavam esse tempo todo? Alguém mandou um e-mail pro verme falando, morreu, pode ir lá dar o endereço? Pega no Waze? A vida está sempre em movimento. Tem coisas na natureza que sempre estiveram ali sem que a gente percebesse, porque não se manifestava. Elas vão eclodir na hora em que o ambiente estiver favorável à vida delas. Assim como é com infecções, com a nossa desbiose intestinal, com a nossa microbiota intestinal, um vírus, uma bactéria que entra no nosso corpo. Se o nosso ambiente interno estiver propício para bactérias do mal, elas vão se multiplicar. Se não estiver propício, elas vão ser eliminadas.
sempre em movimento, mas com a gente podendo controlar muitas coisas, entende? Se vou pegar o exemplo da disbiose, se você come mal, primeiro, para quem não sabe, disbiose intestinal a gente tem na nossa microbiota intestinal, ou seja, no nosso ambiente intestinal, trilhões de bactérias. E existem bactérias do mal, que nos fazem mal, e bactérias do bem, que nos fazem bem. Numa microbiota normal, você tem muitas bactérias do bem e umas bactérias do mal, que dão uma passada ali e falam, ih, não gostei daqui, esse pessoal aqui não vai pra balada e vai embora. Quando o ambiente intestinal está propício para as bactérias do mal, elas tomam conta. Isso é a disbiose. Desequilibra tudo, inflama tudo, a gente se ferra. Então, como o ambiente intestinal pode estar favorável ou desfavorável às bactérias do mal? Se você come mal, se você dorme mal, se entope de remédio, vive estressado, as bactérias do mal vão amar o seu intestino, porque você está formando um ambiente propício para elas. Já, se você come bem, se você trata seu corpo bem, se você sabe manejar suas emoções, os seus pensamentos estão desacelerados, você concorda que você está fazendo o movimento da vida ser a seu favor? Porque você tem um ambiente interno propício à chegada e manutenção das coisas que te fazem bem e não das coisas que te fazem mal. Então, se você se tranca, se esconde, se vitimiza, se acha incapaz e se fecha no medo e na dor, o movimento da vida que vai acontecer é a sua revelia. Vai te deixar mal. Mas se você faz o seu movimento, as suas ações e toma suas atitudes e tem clareza do que você quer, do que você pode fazer, de quais são suas características, está quebrando os ciclos na terapia, questionando as crenças, o movimento da vida vai ser a seu favor. Gente, um cavalo em disparada pode te derrubar e te deixar tetraplégico, ou ele pode te levar para viajar o mundo inteiro. Vai depender da sua habilidade em cima da sela, da sua disposição em aprender a controlar o movimento da vida a seu favor e não de manter esse cavalo amarrado para você não correr o risco de cair, porque você pode não cair, mas você não vai conhecer nada. Se a nossa energia para, a gente morre. E mesmo dormindo, a gente está em movimento. Então a pergunta é, você quer que esse movimento da vida que acontece à sua revelia te derrube ou te faça ter saúde e ser feliz? Essa é a pergunta que você precisa saber responder. Porque se você achar que o melhor para você é manter a vida estagnada para não correr riscos, você aceite que vai ser uma pessoa ressentida, amarga, deprimida, que não vai conhecer as coisas e vai sentir um vazio existencial muito antes do que você imagina. Mas se você quer que o movimento da vida não te coloque em riscos exagerados, mas que você tenha flexibilidade para aceitar alguns riscos pequenos com os quais você vai aprender a lidar ao longo do caminho, mas assim conseguindo materializar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos e ter finalmente a vida que você merece com saúde e com felicidade, você vai ter que soltar essa corrente. Vai ter que soltar essa corrente. Pegar a rédea na mão, botar o medo embaixo do braço e vai com medo mesmo. O movimento acontece dentro da gente, através da gente, à nossa volta. Tudo é vida e tudo que é vida está em movimento. Quando a gente foca no que está preso, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma identidade, seja um diagnóstico, seja um ponto de vista ou uma pessoa, a gente para de se movimentar. E num burnout, a gente precisa superar medos, crenças, traumas, limites. Não é fácil. O negócio é que é mais fácil superar tudo isso do que se fechar no armário e ficar lamentando que a vida te deu um burnout, que o burnout te deu ansiedade.
A vida te deu um burnout, amigo, porque você merece. E veja, não é você merece sofrer, você merece o pior, teve um burnout. Não é isso. Você merece ser feliz. E se você não tivesse burnoutado, você continuaria infeliz como estava. Porque se você não estava infeliz, você não ia ter tido burnout, tá? Vamos entender, aceitar e assumir a responsabilidade que a gente estava num lugar da vida em que a gente estava infeliz. Tá? Agora você tem que entender, você quer continuar infeliz? Você quer trancar? Porque quando você fala quero minha vida de volta, inclusive você está me falando, eu gostaria de continuar com a vida infeliz que eu tinha. Você gostaria de continuar infeliz? Você gostaria de trancar o movimento da vida e ficar esperando o fim chegar? Sempre se escondendo, se encolhendo num cantinho e se ressentindo da opinião das pessoas que não entendem a sua opção? Ou você quer entrar no movimento da vida que está te chamando para ir por um outro caminho, que é o caminho certo, que vai te levar para o lugar mais legal para você, onde seus sonhos esperam você para serem realizados? E você está com medo porque você só conhece o caminho da infelicidade, essa é a sua referência. Então, você quer abraçar o movimento da vida ou você quer ficar amarradinho igual cachorro na corrente? Porque é uma escolha sua. Ai, mas eu não tenho energia. Se manter em movimento é querer começar uma profissão nova, por exemplo, e fazer como dá. Eu só tenho energia para fazer desenho na mesa da cozinha, só tenho estrutura para desenhar em cima da mesa da cozinha. Mas eu vou praticar. Eu vou colocar um computador velho aí, que mal funciona, que a bateria nem dá carga, mas tem que ficar na tomada. Vou colocar aqui em cima da minha perna, no sofá torto, que é onde dá para fazer, e vou fazer minha pesquisinha aqui do que eu gostaria de entender melhor para ver como é que eu vou seguir nesse caminho. Um passinho por dia, um passinho por semana que seja, mas se mantendo em movimento. E fora da fantasia de quem fica imaginando a vida ideal, mas sem querer pisar na lama do caminho que te leva até o seu sonho. Gente, a depressão, aqui, doutora Gladys de novo, ela fala, a depressão é tipo um vírus. Ela chega silenciosa, sem você perceber. Quando você percebe, você tá sem perspectiva, sem ânimo, sem energia nenhuma. O que a gente precisa fazer agora é nos reconectar de novo com a vida. Porque a gente burnoutou porque estava desconectado. A vida falava, vai pra lá. Você falava, não, vou ficar aqui porque aqui eu não vou ser julgado. Aqui eu vou conseguir, aqui eu vou ser vencedor. A gente precisa se reconectar de novo com a vida, olhar pra ela e falar, é pra onde? Tá. Vamos discutir sobre isso, dona Vida. Ao invés de falar, não, fica quieta aí, fica quieta no murinho aí, não me enche. Tô fazendo minhas coisas aqui, dando meus pulos aqui. Precisa se reconectar de novo com a vida e entender que aquela vida de antes, que nos estressava, não era vida, gente. É isso que precisa ficar claro. Aquilo não era vida, aquilo era uma sobrevida. É preciso entender a diferença de vida e de sobrevida. A diferença entre viver o seu propósito e ir trabalhar para pagar boleto. Sem nenhuma outra perspectiva. Que às vezes a gente pode ir trabalhar para pagar boleto enquanto a gente investe num sonho que a gente vai poder realizar daqui a um tempo com esse dinheiro que nós estamos ganhando. Outra coisa é você ir trabalhar para pagar boleto e não ter nenhuma perspectiva, ficar esperando o dia que você vai se aposentar para não ter mais que trabalhar para pagar boleto. Ai, gente, olha essa vida. Ah, meu Deus do céu. Que mediocridade. Que desperdício de encarnação. Abre aspas para a doutora Gladys. O medo é um dos grandes motivos pelos quais paramos de nos mover em resposta à dor. Não queremos sofrer mais. Fecha aspas. É preciso enfrentar o medo. Não na raça. Que nós não é coach aqui. Não é na raça que se enfrenta medo. É na terapia. Dentro do nosso limite, no nosso ritmo, em segurança. Abre aspas de novo. O riso serve a um importante propósito. Lembra que ela fala, desculpa que a dona Gladys interrompi a senhora, que ela fala sobre as glândulas adrenais? Que quando a gente está fechado no medo, a gente está impedindo de que chegue a nós os sorrisos, o amor, as risadas? Então agora vamos lá.
Abre aspas. O medo é um dos grandes motivos pelos quais paramos de nos mover. Isso aqui é o que eu li antes, né, Roberta? Vamos lá? Abrir outras aspas. O riso, Roberta. O riso serve a um importante propósito no corpo. Literalmente faz cócegas nas suprarrenais. O diafragma está localizado um pouco acima dessas glândulas que guardam a reatividade, o medo, a raiva, a apatia e o ódio. Quando rimos, flexionamos e liberamos o diafragma, o que dá uma leve sacudida nas suprarrenais. Penso nisso como se fossem cócegas. Em minha experiência, as suprarrenais costumam ficar bastante aliviadas com o convite para relaxar e se soltar. Fecha aspas. Ela está falando de leveza. Ela está falando da gente conseguir levar a nossa vida focados no que nos faz bem e nos deixa saudáveis. E não em que expectativas de quem a gente precisa corresponder. E não a que expectativas a gente precisa corresponder. Né? Sem ficar entrando na competição. Gente, vocês viram o dia do cabelo maluco? Vai ter vídeo, ou já teve. Vai ter vídeo no canal sobre isso também. O dia do cabelo maluco na escola. Aquilo virou uma competição ferrenha. Pode esperar. No ano que vem vai ter criança com foguete colado na bunda voando pela escola e pais em luta livre se socando pelo chão da entrada da escola. Enfim, vai ter vídeo sobre isso no outro canal em breve, onde eu vou poder aprofundar isso mais. Mas as coisas que por cima, teoricamente, superficialmente, teriam como propósito a diversão, no fundo, são um pretexto para a competição, para a infantilidade, para a agressividade, individualidade, falta de terapia, ostentação, validação, etc. Lembra disso que a doutora Gladys falou sobre cócegas nas suprarrenais, sobre risada, né, ser como cócegas nas suprarrenais? Quando você se vir reclamando, lamentando, me mandando emoticon de chorinho, eu odeio, tá? Pode reparar, quem me mandou emoticon de chorinho, comentou, eu ignoro. Vamos abrir mais aspas. Seguir o fluxo da vida também inclui nos perdoarmos por aquilo que não sabíamos ou não fizemos melhor no passado. Fecha aspas. Para de se consumir em culpa. Pelo amor de Deus, que isso está deixando você estagnado. E não tem como voltar para o passado e fazer diferente. Então aceita que você fez o melhor que você podia. E siga em movimento, aprendendo com aquilo para não repetir mais e fazer melhor na próxima vez. A vida é aprendizado. A doutora Gladys conta de um gesto que a mãe dela fazia, que ela lembra que a mãe dela fazia quando ela era criança, quando ela era jovem, que mantinha a mãe no movimento e no fluxo da vida. É um movimento assim, como se ela descreve, então eu vou fazer o que eu entendi, tá? É como se ela tivesse com a mão cheia de pétalas, e aí o braço vai para baixo e a mão se abre. Você abre a mão e os dedos como se estivesse deixando essas pétalas voarem ao vento. Então, uma coisa. E enquanto isso ela fala, isso não importa. Então, uma coisa tipo, isso não importa. Soltei as pétalas. Isso não importa. Quando ela percebia que alguma coisa estava preocupando, ou que ela estava remoendo, ou que estava deixando ela triste ou incomodada, mas que aquilo não servia a ela. Isso não importa. Abre aspas. Ficar ruminando e nos torturando com uma memória que não conseguimos liberar nos mantém empacados. Tudo que hoje, olhando para trás, a gente tem vergonha, arrependimento, dor, tristeza, tudo isso precisa ser liberado porque não serve mais. Ficar ruminando e se prendendo àquilo não serve de nada e nos impede de fazer o trabalho importante que temos que fazer no mundo.
Então, entenda que opiniões mudam, que a gente não estava preparado para algumas coisas, que a gente não tinha condições de acertar em uma escolha ou atitude naquele momento, como temos agora, e deixe ir. Você estava fazendo o melhor que você podia com a consciência que você tinha. E ficar parado, lamentando não ter feito diferente, te impede de fazer outras coisas. Fecha aspas. Não importa. Ai, porque eu deveria ter falado tal coisa pro meu chefe, daí por causa disso ele me demitiu e eu tô aqui com... Não importa. O que importa é, ok, você está nesse lugar. Como você sai dele a partir daqui? Ai, me veio uma lembrança de uma coisa que eu devia ter falado, eu tenho uma... Não importa. O que você aprendeu com isso para fazer diferente na próxima vez em que você se vir numa situação similar? E para terminar, eu quero ler um exercício que a doutora Gladys propõe que a gente faça aqui no final da parte em que ela fala do segundo segredo, tá? Eu vou deixar no descritivo o minuto e o segundo exato em que eu começo a ler o exercício, porque eu não sei você, mas eu prefiro ouvir tudo que o exercício propõe e aí depois eu volto. Ou hoje mais tarde, ou num outro dia, ou quando eu quero fazer de novo, em vez de ficar procurando em que ponto tá, você já clica lá direto, já cai aqui. Quer dizer, no caso do YouTube, no caso do podcast, eu acho que você tem que procurar na mão, mas enfim, você já sabe que minuto você vai procurar. Então vamos lá. Esse exercício vai funcionar melhor se você se levantar e se mover. Ponha uma música alegre e comece a andar pela casa ou pela vizinhança. Deixe seu corpo se mover livre e solto, pode até se deixar dançar um pouco. Enquanto move o corpo, pense no que sente que está preso em sua vida. Pode ser uma amizade, uma questão profissional, uma identificação, um modo de pensar, um ressentimento, etc. Também pode ser algo físico, desde que você não substitua um tratamento médico por esse exercício. Pense numa tosse persistente, numa área de pele seca, numa dor crônica para a qual não consegue achar uma cura. Permita-se sentir a estagnação, a sensação de estar preso em todo o seu corpo. Em seguida, imagine que está agarrando essa coisa com a mão. Feche a mão, segure firme, com força. Ainda se movendo, coloque a mão à frente com a palma para cima e os dedos unidos. Aí aqui a minha observação, como se você estivesse com a mão cheia de pétalas de flores. Depois solte-a para baixo e para trás, abrindo os dedos de leve. Deixe o peso do braço levar a sua mão, deixe a própria vida se mover. Ao fazer isso, libere o que está preso como se fossem flores soltas na água. Realmente libere. Pode pensar em palavras que são significativas para você ou dizer Kuch Parwanai, que quer dizer isso não importa, na língua original da mãe dela. Qualquer frase semelhante vai ter o mesmo efeito. Eu sugiro que você use isso não importa ou eu deixo isso ir, eu solto isso no universo, isso não tem que ficar preso em mim. Aí você vê qual faz mais sentido para você. Depois de liberar, tire um momento para apreciar o fluxo de vida movendo-se através de você. Isso é sua força vital. Honre-a e preze-a, pois vai acompanhar você durante toda a sua vida. Eu espero que você comece a jogar fora o que não importa, o que não merece ficar preso dentro de você, te travando, te mantendo estagnado, para que você possa entrar no movimento natural da vida. E espero também que você aprenda a controlar o movimento a seu favor, mas nunca tentando segurar a vida, nunca tentando controlar a vida em si. Porque se você tenta controlar a vida, você vai perder muito mais do que você imagina, porque você vai perder coisas que são tão grandes e tão boas para você que nem estão nos seus sonhos. A vida, já disse a Cris Guerra, a vida é muito mais criativa do que a gente
E olha que a Cris Guerra é uma das histórias de maior sucesso de alguém que estava afundada no drama, mas seguiu o movimento da vida. E hoje ela tá muito feliz e muito realizada. Vale a pena pesquisar a história dela se você não a conhecer. Cris Guerra. Bom, espero também que essa aula tenha te ajudado a entender mais coisas das que a gente precisa entender para conseguir sair de um burnout. Obrigada pela companhia, obrigada pela torcida, pelas orações, por toda a energia positiva que vocês estão me enviando desde que eu falei que estava tendo aqui o mês do terror do climatério maluco. E até a próxima!